Pare um instante, respire fundo. Agora me diga com sinceridade, sua mente está cansada? Não é um cansaço do corpo, é aquele cansaço que aparece mesmo depois de dormir, aquele peso invisível no peito, pensamentos que não desligam, preocupações que voltam sempre, como se a mente nunca tivesse permissão para descansar. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro sente que algo está drenando sua energia todos os dias. E sabe o que é mais difícil? Poucas pessoas percebem esse tipo de cansaço. Você segue trabalhando, cuidando da família, cumprindo responsabilidades, mas em silêncio sente que sua mente está sobrecarregada, confusa, cansada de lutar. Hoje, milhões de pessoas vivem assim, não porque são fracas, mas porque estão tentando carregar o mundo inteiro sozinhas. O Dalai Lama disse algo que atravessa o coração de quem está assim. A paz não vem da ausência de problemas, mas da maneira como lidamos com eles. E talvez você esteja cansado não porque sua vida é difícil demais, mas porque sua mente nunca aprendeu a descansar. Vivemos em um mundo que exige pressa, resultados rápidos, comparações constantes, expectativas que não foram você quem criou, mas que mesmo assim sente que precisa cumprir. E, sem perceber, sua mente virou um campo de batalha, uma luta entre o que você sente e o que acredita que deveria sentir, entre quem você é e quem disseram que você precisava ser. Se hoje sua mente está cansada, escute com atenção. Isso não é um sinal de fracasso, é um sinal de que algo dentro de você está pedindo cuidado. O budismo ensina que o sofrimento começa quando resistimos ao que sentimos, quando brigamos com o cansaço em vez de acolhê-lo, quando nos julgamos por estar exaustos, em vez de escutar o que essa exaustão quer nos ensinar. O Dalai Lama costuma dizer que muitas pessoas estão cansadas porque vivem sempre no passado ou no futuro, presos ao que já aconteceu, ansiosos pelo que ainda não chegou, e esquecem do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Talvez sua mente esteja cansada porque você passou tempo demais tentando controlar tudo, tentando prever cada passo, tentando agradar a todos, tentando ser forte o tempo todo. Mas existe uma mensagem que precisa ser ouvida hoje. Uma mensagem simples, mas profunda. Uma mensagem que pode mudar a forma como você lida com seus pensamentos, suas dores e sua própria vida. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por ensinamentos do Dalai Lama, que não são apenas palavras bonitas. São chaves espirituais para aliviar a mente, acalmar o coração e reencontrar sentido mesmo em meio ao caos. Não é sobre fugir dos problemas, é sobre aprender a não se perder dentro deles. Fique comigo até o final, porque talvez a frase que sua alma mais precisa ouvir hoje ainda não foi dita, e quando ela chegar, você vai sentir. Talvez você pense que sua mente está cansada por causa do trabalho, das contas, dos problemas familiares ou das incertezas da vida. Mas o Dalai Lama ensina algo que vai além disso. Ele diz que o verdadeiro esgotamento mental não vem do que acontece fora, mas da forma como nos relacionamos com o que acontece dentro. A mente se cansa quando vive em conflito consigo mesma, quando luta contra a realidade, quando resiste ao presente, quando insiste em carregar pesos que não precisam mais ser carregados. Muitas pessoas acordam já cansadas porque dormem com a mente cheia, cheia de pensamentos não resolvidos, de culpas antigas, de medos do futuro, de comparações silenciosas. E mesmo quando nada de grave está acontecendo naquele dia, a mente continua funcionando como se estivesse em perigo, sempre alerta, sempre tensa, sempre esperando o próximo problema. O Dalai Lama explica que isso acontece porque fomos ensinados a acreditar que pensar sem parar é sinal de inteligência, quando na verdade, muitas vezes, é apenas sinal de inquietação.
A mente não sabe descansar porque nunca foi ensinada a parar. Desde cedo, aprendemos a produzir, competir, provar valor. Pouco ou nada aprendemos sobre silenciar, observar, aceitar. E assim, a mente vira uma fábrica de pensamentos que nunca fecha. Outro ponto profundo do ensinamento budista é que grande parte do nosso cansaço vem do apego. Apego a resultados, a expectativas, a como as pessoas deveriam agir, a como a vida deveria ser. Quando a realidade não corresponde a essas expectativas, surge a frustração. E a mente, tentando corrigir o que não pode controlar, se desgasta. Você já percebeu como é cansativo tentar mudar aquilo que não está em suas mãos? Tentar controlar sentimentos alheios, decisões do passado, situações que já aconteceram. O Dalai Lama ensina que a paz começa quando aceitamos que nem tudo precisa ser resolvido agora, nem tudo precisa ser entendido, nem tudo precisa ser carregado. Muitas vezes, sua mente está cansada porque você insiste em respostas que ainda não amadureceram. Insiste em clareza em momentos de neblina, insiste em força quando o que a alma pede é descanso. Existe também um outro motivo silencioso para o cansaço mental, a autocrítica excessiva. A mente se esgota quando se torna um lugar hostil, quando cada erro vira uma condenação, quando cada falha vira uma prova de que você não é suficiente. O Dalai Lama lembra que ninguém floresce sob julgamento constante, nem mesmo você. A compaixão que você oferece aos outros precisa começar dentro. Sem isso, a mente vira um campo de batalha, não um lar. E talvez o mais libertador de tudo seja entender que você não é seus pensamentos. Pensamentos vêm e vão, como nuvens no céu. Mas quando você acredita em todos eles, quando se identifica com cada ideia negativa que surge, a mente se sobrecarrega. O cansaço mental não é sinal de que você é fraco. É sinal de que você acreditou demais em pensamentos que não são verdades absolutas. O Dalai Lama ensina que observar a mente, em vez de lutar com ela, já é um grande passo para a paz. Quando você para de brigar com o que sente e começa a escutar, algo muda. O peso diminui, a tensão afrouxa, a respiração encontra espaço. E talvez hoje, só por hoje, você possa permitir que sua mente não resolva tudo, que ela apenas exista, porque o descanso verdadeiro não vem quando a vida fica perfeita, mas quando você aprende a se relacionar com ela de forma mais gentil. E no próximo passo dessa jornada, você vai descobrir algo ainda mais profundo, o que fazer, na prática, quando a mente está cansada e o coração pede alívio. Quando a mente está cansada, muitas pessoas tentam lutar contra isso, tentam se distrair, se ocupar mais, preencher cada minuto com barulho para não ouvir o que está acontecendo dentro. Mas o Dalai Lama ensina algo simples e profundamente transformador. Aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você briga com o cansaço mental, mais ele se fortalece. O primeiro passo não é fazer mais, é parar. Parar de se atacar por estar cansado. Parar de se cobrar por não dar conta de tudo. Parar de fingir força quando o coração pede cuidado. O Dalai Lama diz que reconhecer o próprio sofrimento já é um ato de sabedoria. Quando você olha para si mesmo e diz, com honestidade, eu não estou bem, algo se abre. Não é fraqueza, é consciência. A mente começa a relaxar quando percebe que não precisa mais se defender. Outro ensinamento essencial é aprender a criar pequenos espaços de presença ao longo do dia. Não precisa de horas de meditação ou silêncio absoluto. Às vezes, basta 1 minuto de atenção verdadeira. 1 minuto sentindo a respiração entrar e sair. 1 minuto observando o corpo. 1 minuto sem julgamento. O Dalai Lama ensina que a mente encontra descanso quando volta para o agora, porque é no presente que ela deixa de correr atrás de fantasmas. Grande parte do nosso esgotamento vem de reviver o passado ou antecipar o futuro.
O passado já foi. O futuro ainda não chegou. Mas a mente insiste em viver nesses dois lugares, esquecendo que o único lugar seguro é o agora. Quando você se ancora no presente, mesmo que tudo não esteja resolvido, a mente encontra chão. Existe também uma prática poderosa que o Dalai Lama sempre reforça: cultivar a compaixão por si mesmo. Fale consigo como falaria com alguém que você ama. Se uma pessoa querida estivesse esgotada, você não a chamaria de fraca, você a acolheria. Por que com você é diferente? A mente se cansa porque aprendeu a sobreviver sob pressão constante. Quando você muda o tom da conversa interna, algo profundo começa a se curar. Outro ponto essencial é aprender a soltar o que não depende de você. Pergunte-se com honestidade: isso está sob meu controle agora? Se não está, segurar só vai gerar mais desgaste. O Dalai Lama ensina que aceitar não é desistir, é parar de sofrer duas vezes. Você já sofre pela situação, não precisa sofrer também pela resistência. Soltar não significa que você não se importa, significa que você confia mais na vida do que no medo. E talvez uma das maiores causas do cansaço mental seja a ilusão de que você precisa dar conta de tudo sozinho. O budismo ensina a interdependência. Ninguém caminha sozinho. Pedir ajuda não diminui você, humaniza. Às vezes, a mente só quer descanso porque o peso que ela carrega não foi feito para uma pessoa só. Quando você se permite compartilhar, a carga se divide. O Dalai Lama diz que a verdadeira força é suave. Não grita, não força, não se impõe. Ela escuta, aceita, ajusta o passo. Se hoje sua mente está cansada, talvez seja porque você tentou ser forte do jeito errado. No próximo bloco, você vai entender como transformar esse cansaço em um caminho de sabedoria e como a dor mental pode se tornar uma grande professora, em vez de uma inimiga. Existe um momento na vida em que o cansaço deixa de ser apenas um peso e começa a ser um aviso. O Dalai Lama ensina que a dor, quando escutada com atenção, carrega sabedoria. O problema é que fomos ensinados a silenciar o desconforto, a empurrar o limite, a ignorar os sinais do corpo e da mente. E então o cansaço aumenta, não para nos punir, mas para nos fazer parar. A mente se esgota quando vive desconectada da verdade interior. Quando você continua seguindo um caminho que já não faz sentido, quando insiste em permanecer onde sua alma já pediu mudança, o cansaço aparece como um chamado. Não é castigo, é orientação. O Dalai Lama diz que muitas pessoas estão exaustas porque vivem uma vida que não reflete quem elas realmente são. Tentam atender expectativas externas enquanto abandonam suas próprias necessidades. E a mente sente essa incoerência. Ela se cansa porque está sendo forçada a sustentar uma história que não combina mais com o coração. Quando você entende isso, algo muda. Em vez de perguntar por que está cansado, começa a perguntar o que esse cansaço está tentando te mostrar. Talvez ele esteja apontando para limites que você ultrapassou tempo demais. Talvez esteja mostrando relações que drenam mais do que nutrem. Talvez esteja revelando uma rotina que já não respeita seu ritmo. O budismo ensina que tudo na vida é impermanente. Estados emocionais, fases, dores, pensamentos. Nada permanece para sempre. Mas quando resistimos a essa impermanência, sofremos. A mente se cansa tentando segurar aquilo que já está mudando. O Dalai Lama lembra que aceitar a mudança não enfraquece, liberta. Muitas vezes, o cansaço mental vem do medo de soltar. Medo de perder controle, identidade, segurança. Mas segurar o que dói também cansa. Existe um ensinamento profundo que diz que o sofrimento aumenta quando transformamos a dor em identidade. Quando você passa a se definir pelo cansaço, pela ansiedade, pela exaustão, a mente se aprisiona. O Dalai Lama ensina a observar sem se fundir.
Você sente cansaço, mas você não é o cansaço. Você sente dor, mas você não é a dor. Essa pequena mudança de perspectiva cria espaço. E onde há espaço, há alívio. Outro ponto essencial é entender que descansar não é desistir da vida. Descansar é respeitar o tempo da alma. A natureza não floresce o ano inteiro. Há estações de recolhimento, silêncio e pausa. Por que você seria diferente? O Dalai Lama diz que a pressa constante é uma forma de violência contra si mesmo. Quando você se permite parar, mesmo que o mundo continue correndo, algo se reorganiza por dentro. O cansaço começa a se dissolver porque foi ouvido. E quando a dor é ouvida, ela não precisa mais gritar. No próximo bloco, vamos falar sobre como encontrar paz, mesmo quando os problemas continuam existindo, e como o Dalai Lama ensina que a serenidade não depende de uma vida perfeita, mas de uma mente treinada para permanecer em equilíbrio. Muitas pessoas acreditam que só vão descansar quando tudo estiver resolvido, quando a vida estiver em ordem, quando os problemas desaparecerem. Mas o Dalai Lama ensina algo que muda completamente essa lógica. A paz não nasce da ausência de dificuldades, nasce da forma como você se relaciona com elas. Se você espera uma vida sem desafios para encontrar descanso, sua mente nunca vai parar, porque a vida é movimento, mudança, impermanência. O que cansa não é o problema em si, é a resistência a ele. É o desejo de que a realidade seja diferente do que é agora. Quando você luta contra o momento presente, cria uma tensão interna constante. A mente fica em estado de alerta, sempre tentando corrigir, consertar, prever. E esse estado permanente de vigilância esgota. O Dalai Lama ensina que aceitar o momento presente não significa concordar com tudo, mas reconhecer que este é o ponto de partida real. Sem essa aceitação, toda ação nasce da frustração, não da clareza. Quando você aceita o agora, mesmo com dificuldades, a mente relaxa porque para de brigar com a realidade. E só a partir desse relaxamento é possível agir com sabedoria. Outro ensinamento profundo é sobre a diferença entre dor e sofrimento. A dor faz parte da experiência humana. Perdas, frustrações, decepções acontecem com todos. O sofrimento surge quando você adiciona histórias à dor. Quando pensa que não deveria estar sentindo aquilo, que é injusto, que você não aguenta mais. Essas narrativas alimentam o cansaço mental. O Dalai Lama ensina que quando você observa a dor, sem criar resistência, ela passa mais rápido. A mente se cansa menos quando para de dramatizar internamente cada desafio. Existe também uma prática simples, mas poderosa, que ele sempre destaca. Respirar com consciência nos momentos difíceis. A respiração conecta você ao presente. Quando a mente acelera, o corpo se tensiona. Quando você desacelera a respiração, o corpo entende que não está em perigo imediato. Isso acalma o sistema interno. Não é mágica, é biologia aliada à consciência. Pequenos momentos de atenção plena ao longo do dia mudam completamente a forma como a mente reage ao estresse. Outro ponto essencial é aprender a responder em vez de reagir. Reação é automática, vem do medo. Resposta nasce da presença. Quando algo acontece e você reage impulsivamente, a mente se desgasta, porque depois vem a culpa, o arrependimento, a ruminação. Quando você responde com consciência, mesmo que a situação seja difícil, a mente permanece mais estável. O Dalai Lama ensina que a mente treinada encontra paz mesmo em ambientes caóticos, porque não depende do externo para se equilibrar. E talvez o ensinamento mais libertador seja entender que você não precisa resolver a vida inteira hoje. A mente se cansa porque tenta viver muitos dias de uma vez. Hoje, só hoje, faça o que está ao seu alcance. O resto deixe para quando chegar.
A paz começa quando você devolve à vida o tempo que pertence a ela. No próximo bloco, vamos falar sobre o poder do silêncio e por que ele é um dos maiores remédios para uma mente cansada, segundo o Dalai Lama. Vivemos em um mundo barulhento, barulho externo e interno. Sons, notificações, opiniões, cobranças, pensamentos que falam o tempo todo dentro da cabeça. O Dalai Lama ensina que a mente não se cansa apenas pelo excesso de tarefas, mas pela ausência de silêncio. O silêncio não é vazio, é espaço, e onde há espaço, a mente pode respirar. Muitas pessoas têm medo do silêncio, porque quando tudo cala, elas começam a ouvir a si mesmas, e nem sempre o que surge é confortável. Mas o silêncio não vem para machucar, vem para revelar. Ele mostra o que precisa de cuidado, o que foi ignorado, o que pede atenção. Fugir disso só prolonga o cansaço. O Dalai Lama diz que quando você cria momentos de silêncio, mesmo breves, você começa a perceber o quanto sua mente vive em agitação desnecessária. Pensamentos repetitivos, preocupações que não levam a soluções, diálogos internos que drenam energia. O silêncio não elimina esses pensamentos, mas muda sua relação com eles. Você passa a observar em vez de se perder. E observar já é descanso. Não é preciso se isolar do mundo ou viver em um mosteiro. Silêncio pode existir em pequenas pausas, um momento sem música, sem celular, sem estímulos. Um caminhar consciente, um café tomado com atenção, um banho em que você sente a água em vez de revisar problemas. Esses pequenos espaços reeducam a mente. Ela aprende que não precisa estar sempre ocupada para existir. O Dalai Lama ensina que o silêncio é onde a sabedoria se manifesta, porque é nele que você começa a escutar não só pensamentos, mas a intuição. Muitas respostas que você procura fora já estão prontas dentro, mas o barulho não permite ouvi-las. Outro ponto profundo é que o silêncio revela a impermanência dos pensamentos. Quando você se senta em silêncio e observa, percebe que um pensamento surge, permanece por um tempo e depois vai embora. Isso mostra que eles não são tão sólidos quanto parecem. O cansaço mental diminui quando você percebe que não precisa acompanhar cada pensamento. Pode deixá-los passar como nuvens. Existe também o silêncio emocional. Aprender a não reagir imediatamente. Dar um espaço entre o estímulo e a resposta. O Dalai Lama ensina que nesse espaço mora a liberdade. Quando você cria esse intervalo, evita decisões impulsivas, palavras que machucam, atitudes que geram arrependimento. A mente agradece, porque não precisa lidar depois com as consequências da pressa. O silêncio também ajuda a dissolver a ansiedade. A ansiedade se alimenta do futuro. O silêncio traz a mente de volta para o corpo, para a respiração, para o agora. E no agora, quase sempre, você está seguro. Talvez sua mente esteja cansada porque nunca teve permissão para descansar em silêncio. Porque aprendeu que parar é perder tempo. Mas o Dalai Lama ensina que parar é ganhar clareza. E clareza economiza energia. No próximo bloco, vamos falar sobre como lidar com pensamentos negativos sem lutar contra eles e como transformar a mente de um inimigo em uma aliada. Pensamentos negativos não são o problema. O problema é acreditar em todos eles. O Dalai Lama ensina que a mente produz pensamentos da mesma forma que o estômago produz digestão. É um processo natural. O sofrimento começa quando você se identifica com cada pensamento como se fosse uma verdade absoluta. Quando surge uma ideia como "eu não sou suficiente" ou "nada vai dar certo", a mente cansada imediatamente reage, luta, tenta expulsar ou pior, começa a construir histórias em cima disso. E quanto mais você luta contra um pensamento, mais força ele ganha. O Dalai Lama ensina que o caminho não é a repressão, mas a observação.
Quando um pensamento negativo surge, você pode simplesmente reconhecê-lo. Isso é um pensamento, não um fato. Essa pequena distância já muda tudo. A mente começa a descansar porque não precisa mais convencer você de nada. Outro ensinamento profundo é entender que muitos pensamentos são condicionamentos antigos. Vozes do passado, críticas que você ouviu, experiências de dor que deixaram marcas. Quando essas memórias surgem, a mente reage como se o perigo ainda estivesse acontecendo. Mas ele já passou. O Dalai Lama ensina que trazer consciência para isso dissolve grande parte do sofrimento. Você começa a perceber que está reagindo a uma lembrança, não a uma ameaça real. Isso reduz a tensão interna. Existe também a prática da gentileza consigo mesmo diante dos pensamentos difíceis. Em vez de se julgar por pensar negativo, acolha. Diga internamente: está tudo bem, isso também passa. A mente se cansa menos quando não é atacada por dentro. A autocrítica constante cria um ambiente interno hostil. O Dalai Lama lembra que nenhuma mente encontra paz em um campo de guerra. Transformar a mente em um lugar seguro é essencial para o descanso. Outro ponto importante é não alimentar pensamentos negativos com ação imediata. Muitas vezes, eles pedem reação, respostas rápidas, decisões impulsivas. Se você age sob o domínio deles, reforça o padrão. O Dalai Lama ensina a dar tempo. Pensamentos são como ondas, atingem o pico e depois recuam. Se você espera, eles perdem força. Essa paciência é um grande remédio para o cansaço mental. Também é importante cultivar pensamentos saudáveis conscientemente. Isso não significa negar a dor, mas escolher onde colocar a atenção. Gratidão, compaixão, apreciação do simples. Quando você treina a mente para perceber o que está funcionando, não apenas o que falta, ela se equilibra. O Dalai Lama ensina que a mente se molda pelo que você repete. Pensamentos recorrentes criam caminhos internos. Escolher pensamentos mais gentis é um ato de cuidado, não de ingenuidade. E talvez o mais libertador seja entender que você não precisa controlar a mente, precisa compreender. Quando você tenta dominar, gera tensão. Quando compreende, gera harmonia. No próximo bloco, vamos falar sobre o papel da compaixão, não só com os outros, mas principalmente com você, e como ela é uma das maiores curas para uma mente cansada. Muitas pessoas acreditam que compaixão é algo que oferecemos apenas aos outros, mas o Dalai Lama ensina que a compaixão começa dentro. Sem autocompaixão, a mente se torna um lugar duro, exigente, impossível de descansar. Grande parte do cansaço mental nasce da forma como você se trata quando erra, quando falha, quando não corresponde às próprias expectativas. A voz interna se torna severa, crítica, impaciente, e viver sob esse julgamento constante esgota. O Dalai Lama lembra que ninguém se cura sendo atacado. A mente floresce quando se sente segura. Praticar compaixão consigo mesmo não é se acomodar, é reconhecer limites humanos, é entender que você está aprendendo, como todos. Quando você acolhe sua imperfeição, a mente relaxa, porque não precisa mais fingir perfeição. Outro ensinamento profundo é perceber que todos estão lutando batalhas invisíveis. Quando você desenvolve compaixão pelos outros, diminui a raiva, o ressentimento, a comparação. Esses sentimentos drenam energia. A mente se cansa quando vive em constante oposição ao mundo. A compaixão suaviza essa relação. Não significa concordar com tudo, mas escolher não carregar ódio. O Dalai Lama ensina que guardar ressentimento é como segurar um carvão em brasa, esperando que o outro se queime. Quem se machuca é você. Ao soltar, a mente se alivia. Existe também a prática de desejar bem-estar, mesmo em silêncio. Quando você mentalmente deseja que alguém esteja em paz, algo muda dentro de você.
A mente se expande, sai do modo de defesa e entra no modo de conexão. Essa mudança reduz o cansaço porque a mente não precisa mais se proteger o tempo todo. A compaixão cria pertencimento, e pertencimento acalma. Outro ponto essencial é aprender a se perdoar. Carregar culpa por erros passados mantém a mente presa no passado. O Dalai Lama ensina que reconhecer o erro, aprender com ele e seguir em frente é sabedoria. Permanecer se punindo não corrige nada, apenas prolonga o sofrimento. Quando você se perdoa, libera energia para viver melhor agora. A compaixão também envolve respeitar seu próprio ritmo, não se comparar constantemente. Cada pessoa tem seu tempo, sua história, seus desafios. Comparação é uma forma sutil de violência interna. O Dalai Lama lembra que a felicidade não nasce da competição, mas do contentamento. Quando você honra seu caminho, a mente se estabiliza. Talvez sua mente esteja cansada porque você foi duro demais consigo mesmo por tempo demais. Talvez hoje seja o dia de mudar o tom, falar consigo com mais gentileza. Olhar para suas dores com mais compreensão. A compaixão não resolve todos os problemas, mas muda a forma como você caminha com eles. E no próximo bloco, vamos falar sobre como encontrar sentido mesmo nos momentos difíceis e por que o Dalai Lama ensina que o sofrimento pode se transformar em propósito. Uma das maiores causas do cansaço mental é sentir que a dor não serve para nada. Sofrer sem compreender, lutar sem enxergar propósito, caminhar sem saber porquê. O Dalai Lama ensina que o sofrimento, quando observado com consciência, pode se transformar em um grande professor. Não porque a dor seja boa, mas porque ela revela o que precisa mudar, amadurecer, ser curado. Quando você começa a enxergar sentido, mesmo nas dificuldades, a mente encontra direção. E direção traz descanso. Muitas pessoas estão exaustas porque vivem apenas reagindo aos acontecimentos, sem integrar as experiências à própria jornada. Tudo vira peso, tudo vira fardo. O Dalai Lama lembra que cada desafio pode aprofundar sua compaixão, sua sabedoria, sua humanidade. Quando você percebe que a dor te tornou mais sensível, mais consciente, mais empático, algo se reorganiza por dentro. A mente deixa de lutar contra a experiência e começa a aprender com ela. Isso reduz o desgaste interno. Existe também o ensinamento de que a vida não acontece contra você, ela acontece para o seu crescimento. Não no sentido de romantizar o sofrimento, mas de reconhecer que mesmo as experiências difíceis carregam sementes de transformação. Quando você pergunta, o que isso está me ensinando? A mente sai do papel de vítima e assume o papel de aprendiz. E aprender cansa menos do que resistir. Outro ponto profundo é entender que muitas dores surgem para te alinhar com o que é essencial. Às vezes, o sofrimento aparece quando você se afastou de si mesmo, quando ignorou valores, quando viveu no automático. O Dalai Lama ensina que a mente se cansa quando perde o contato com o que realmente importa. Quando tudo vira obrigação, cobrança, aparência. Reencontrar sentido é reencontrar a alma. E a alma, quando ouvida, acalma a mente. Também é importante entender que dar significado à dor não acontece de imediato. Algumas experiências precisam de tempo para amadurecer. Forçar compreensão só gera mais cansaço. O Dalai Lama ensina paciência. O entendimento vem quando a mente está pronta. Até lá, o simples ato de atravessar com presença já é suficiente. Outro ensinamento essencial é transformar sofrimento em serviço. Muitas pessoas que passaram por dores profundas encontram descanso quando usam sua experiência para ajudar outros. Não porque esquecem o que viveram, mas porque ressignificam. A dor deixa de ser um peso isolado e se transforma em ponte. A mente encontra paz quando sente que sua história tem valor.
Talvez sua mente esteja cansada porque você ainda não percebeu o quanto sua caminhada, com todas as quedas, pode iluminar outras vidas. O Dalai Lama ensina que a verdadeira felicidade nasce quando nosso sofrimento nos torna mais humanos, não mais fechados. E no próximo bloco, vamos falar sobre desapego e como soltar expectativas e controles pode libertar a mente de um cansaço profundo e silencioso. Um dos maiores pesos que carregamos é invisível. Ele não aparece nas costas, não dói no corpo, mas drena a energia silenciosamente. São as expectativas, os apegos, o desejo de controlar cada detalhe da vida. O Dalai Lama ensina que a mente se cansa porque insiste em segurar o que não pode segurar. A vida está em constante movimento, mas nós queremos que ela fique fixa. Queremos respostas definitivas, garantias, controle absoluto. E quando a realidade não corresponde, surge frustração, raiva, ansiedade. E essas emoções consomem energia mental. O desapego não significa indiferença, não significa abandonar responsabilidades ou não se importar. Significa aceitar que algumas coisas não estão sob nosso domínio e que insistir em controlar apenas gera desgaste. Quando você aprende a soltar, percebe que a mente encontra espaço para respirar. Pequenos desapegos diários já fazem diferença. Não é necessário largar tudo de uma vez, mas começar a deixar ir o que é inútil, prejudicial ou desnecessário. O Dalai Lama ensina que desapegar também é se libertar da própria rigidez interna. Quando nos prendemos a ideias fixas sobre como as coisas deveriam ser, criamos tensão. A mente cansada surge quando a vida não se encaixa nesses padrões. Libertar-se é permitir que o mundo exista como é e que você exista junto, em harmonia. Existe ainda o desapego de julgamentos. Quando você para de se comparar, de medir conquistas, de buscar validação externa, a mente encontra alívio. Cada julgamento cria pressão interna. Cada expectativa cria ansiedade silenciosa. O Dalai Lama lembra que a liberdade mental nasce quando você se permite ser imperfeito, quando aceita que a vida não segue roteiros e que tudo bem. Outro ponto essencial é desapegar-se da necessidade de respostas imediatas. A mente se exaure tentando entender tudo agora, resolver tudo hoje, controlar cada detalhe. Desapegar-se da urgência permite que a mente descanse, que a percepção se amplie e que decisões sejam tomadas com clareza. O desapego também envolve aceitar perdas, mudanças e ciclos naturais. Resistir às mudanças internas ou externas só prolonga o sofrimento. A impermanência não é inimiga, é professora. Quando você abraça a impermanência, o cansaço mental diminui, porque não há mais luta constante contra o fluxo da vida. O Dalai Lama ensina que o desapego é amor aplicado. Amar sem posse, cuidar sem controlar, agir com compaixão sem expectativa de retorno. Essa atitude transforma a relação com o mundo e consigo mesmo. Talvez hoje sua mente esteja cansada porque você tem segurado demais. Segurou expectativas, segurou dores, segurou medos que não lhe pertencem. Soltar não significa perder, significa ganhar espaço para existir de forma mais leve. E quando a mente encontra leveza, até os problemas continuam existindo, mas eles não drenam energia da mesma forma. Você aprende a caminhar com eles e não sobre eles. No próximo bloco, vamos explorar como cultivar hábitos diários que mantêm a mente tranquila, fortalecem o espírito e ajudam a transformar o cansaço em energia criativa e vital. Quando a mente está cansada, não basta apenas esperar que o descanso venha. É preciso construir condições para que ela encontre alívio de forma consistente. O Dalai Lama ensina que a tranquilidade mental não surge do acaso, mas da prática diária. Pequenos hábitos têm o poder de transformar profundamente a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo.
Um dos primeiros hábitos é a atenção à respiração. Dedicar alguns minutos ao dia para simplesmente observar o ar entrando e saindo do corpo ajuda a desacelerar pensamentos e a reduzir a tensão. Não é sobre controlar a respiração, mas senti-la. Quando você se conecta com esse ritmo natural, a mente encontra um ponto de apoio no presente e se sente menos sobrecarregada. Outro hábito essencial é a gratidão. Reservar momentos para refletir sobre o que está funcionando, sobre o que você já conquistou, mesmo que seja pequeno, muda o foco da mente. O Dalai Lama lembra que a mente treinada na gratidão reduz a negatividade e cria um espaço interno de leveza, porque ela percebe que não está apenas lidando com perdas e problemas, mas também com recursos e bênçãos. Caminhar em silêncio, sem celular, sem distrações, é outro hábito transformador. O movimento consciente permite que corpo e mente se alinhem. É uma forma de meditação ativa que ajuda a soltar tensão acumulada, clarear pensamentos e equilibrar emoções. Também é importante cultivar momentos de compaixão diária, não só para os outros, mas principalmente para você. Reservar instantes para dizer internamente: estou fazendo o meu melhor e isso é suficiente. É um ato simples, mas poderoso. Cada repetição fortalece a mente contra a autocrítica e exaustão emocional. O Dalai Lama também ensina que limitar a exposição a estímulos desnecessários é vital. Notificações, redes sociais, excesso de informações, tudo isso mantém a mente em alerta constante. Pequenas pausas de desconexão ajudam a mente a recuperar energia, processar experiências e entrar em um estado de presença. Outra prática valiosa é a reflexão diária. Antes de dormir, revisitar o dia com gentileza, observar o que deu certo e o que poderia melhorar sem julgamento. Isso ajuda a dissolver ruminações e dá sentido ao que foi vivido, diminuindo a sobrecarga mental. A meditação, mesmo que curta, é fundamental. Não é sobre esvaziar a mente, mas observar pensamentos sem se perder neles. Com prática diária, a mente aprende a não reagir impulsivamente, reduzindo cansaço e estresse. O Dalai Lama reforça também a importância do riso e da alegria consciente. Rir de si mesmo, apreciar pequenas coisas, celebrar conquistas mínimas ajuda a liberar tensões, equilibrar emoções e fortalecer a mente para os desafios. O sono é outro hábito crítico. Uma mente cansada não se recupera apenas dormindo, mas dormindo com qualidade. Criar rituais que acalmem antes de dormir, evitando telas e pensamentos acelerados, facilita um descanso profundo. Por fim, o Dalai Lama ensina que a prática diária de presença e autocuidado cria um estado interno que protege contra o cansaço crônico. Não é sobre resolver todos os problemas, mas aprender a caminhar com eles de forma consciente, serena e equilibrada. Quando você integra esses hábitos, a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de aprendizado, descanso e renovação. No próximo bloco, vamos explorar como a conexão com o presente e com a espiritualidade pode potencializar ainda mais essa sensação de alívio e clareza mental. Quando a mente está cansada, muitas pessoas buscam distrações externas, tentando fugir da própria cabeça, mas o Dalai Lama ensina que a verdadeira renovação vem da conexão profunda com o presente e com a espiritualidade. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. E quando você vive no passado ou no futuro, a mente se desgasta tentando resolver o que já passou ou se antecipar ao que ainda não chegou. A espiritualidade, por sua vez, oferece um ponto de ancoragem, uma certeza interna que não depende das circunstâncias externas. Ela não precisa ser complexa ou ritualística. É uma percepção de que existe algo maior que acompanha sua jornada,
algo que acolhe seus medos, suas falhas e suas esperanças. O Dalai Lama ensina que essa consciência espiritual ajuda a mente a perceber que ela não está sozinha em seu cansaço, que existe uma presença constante, serena, que não se altera com os altos e baixos da vida. Quando você se conecta com o presente, observa que os pensamentos vêm e vão, mas você permanece. Essa percepção cria espaço interno, reduz a ansiedade e permite que a mente se recupere de forma natural. Um hábito poderoso é reservar momentos para contemplação silenciosa. Não precisa ser longa ou formal. Pode ser um instante de olhar pela janela, sentir o vento, ouvir a chuva, notar a luz do dia. Esses momentos conectam você à vida real, ao agora, e ensinam a mente que ela não precisa estar sempre em alerta. Outro aspecto essencial é a prática da gratidão espiritual. Agradecer não apenas pelo que acontece no dia, mas pela vida em si, pelo corpo, pela mente, pelas experiências, cria um estado interno de abundância que alivia o peso do cansaço. O Dalai Lama enfatiza que a mente que cultiva gratidão enxerga oportunidades em vez de problemas, percebe beleza mesmo nos desafios e encontra energia em situações que antes pareciam apenas desgastantes. A meditação, especialmente voltada à espiritualidade, ajuda a mente a se conectar a essa presença maior. Observar pensamentos e emoções sem se identificar com eles permite perceber que há algo além do cansaço, além do sofrimento, uma parte de você que permanece íntegra, inabalável, serena. Outro ponto é a prática da bondade compassiva. Ajudar alguém, mesmo que de maneira simples, cria uma sensação de propósito e conexão. O Dalai Lama lembra que servir aos outros não sobrecarrega a mente. Ao contrário, fortalece-a, porque nos tira da prisão do ego e da ansiedade, colocando-nos em contato com o valor real da vida. Também é importante entender que a espiritualidade não significa afastar-se do mundo, mas caminhar por ele com consciência. Estar presente, perceber o que se passa dentro e fora, aceitar impermanência, cultivar compaixão e gratidão. Tudo isso cria um estado de equilíbrio que protege a mente do desgaste constante. Talvez sua mente esteja cansada porque você esqueceu de olhar para além do imediatismo, do caos diário, do medo e da urgência. A espiritualidade e o presente funcionam como um refúgio, um espaço seguro onde a mente pode se reorganizar. E quando a mente encontra esse refúgio, mesmo os pensamentos mais pesados não a derrubam tão facilmente. No próximo bloco, vamos falar sobre como transformar a mente cansada em uma aliada poderosa, capaz de gerar clareza, criatividade e energia renovada para a vida. Quando a mente está exausta, muitas vezes sentimos que ela se tornou um inimigo. Pensamentos acelerados, preocupações constantes, autocrítica incessante, tudo parece conspirar contra nossa tranquilidade. Mas o Dalai Lama ensina que a mente não é o inimigo. Ela é uma ferramenta poderosa que pode ser treinada, compreendida e aliada ao nosso bem-estar. O primeiro passo para transformar a mente é a observação consciente. Ao invés de lutar contra os pensamentos, permita-se observá-los com curiosidade e neutralidade. Cada pensamento que surge é um sinal, uma informação sobre seus medos, desejos ou necessidades. Reconhecer isso sem se identificar cria espaço para escolher como reagir, reduzindo o desgaste mental. Outro ponto essencial é a prática da atenção plena em atividades cotidianas. Cozinhar, caminhar, lavar a louça ou tomar banho podem se tornar momentos de presença total. Quando a mente se concentra no agora, ela deixa de vagar por cenários futuros ou lembranças passadas, e a energia que antes se dispersava começa a se consolidar. O Dalai Lama também ensina que a mente precisa de disciplina gentil.
Não se trata de repressão, mas de treino constante para cultivar pensamentos construtivos e reduzir padrões que causam sofrimento. Isso não é um processo imediato, mas gradual, como ensinar um músculo a se fortalecer sem forçar. Cultivar pensamentos positivos e compassivos é parte desse treino. Escolher focar em aspectos que elevam, em vez de apenas criticar ou se preocupar, reorienta a energia mental. A mente, quando direcionada dessa forma, deixa de se gastar em batalhas internas e passa a gerar clareza e criatividade. Outro ensinamento profundo é sobre a importância do silêncio interno. Pausas intencionais ao longo do dia, momentos sem estímulos ou distrações, permitem que a mente reorganize informações, processe emoções e recupere energia. O Dalai Lama afirma que essas pausas são essenciais para manter a mente eficiente e saudável. Também é fundamental perceber que a mente cansada precisa de aceitação. Em vez de lutar contra o que sente, acolher o cansaço, as emoções e os pensamentos cria uma relação harmoniosa. A resistência prolonga o sofrimento, enquanto a aceitação permite que a mente descanse e se fortaleça. Praticar a gratidão diária e a compaixão consigo mesmo potencializa essa transformação. Cada ato de gentileza interna gera um efeito acumulativo, diminuindo a tensão, suavizando a autocrítica e fortalecendo a resiliência mental. Além disso, a mente treinada na presença e na consciência passa a reconhecer padrões que antes passavam despercebidos. Ela identifica gatilhos de ansiedade, pensamentos recorrentes e hábitos mentais que causam desgaste, oferecendo oportunidades de escolha e intervenção. Quando você aprende a ouvir a mente, em vez de ser conduzido por ela, transforma a energia mental dispersa em foco, criatividade e clareza. Talvez sua mente esteja cansada porque você acreditou que precisava controlá-la ou suprimi-la, mas quando você a trata como aliada, ela devolve força, percepção e direção. O Dalai Lama nos ensina que a verdadeira inteligência não é sobre quantos problemas você resolve, mas sobre a habilidade de manter a mente em equilíbrio, mesmo diante de desafios. E no próximo bloco, vamos explorar como pequenas atitudes diárias podem manter esse estado de mente aliada, prevenindo o cansaço antes que ele se instale. A mente cansada não se transforma de uma hora para outra, e o Dalai Lama ensina que é na repetição de pequenas atitudes que ela se fortalece, encontra equilíbrio e aprende a ser sua aliada. Não é necessário mudar tudo de uma vez. Pequenas práticas consistentes geram resultados profundos ao longo do tempo. Um hábito essencial é iniciar o dia com alguns minutos de silêncio e respiração consciente. Antes de ser absorvido pelas tarefas e preocupações externas, dedicar um momento para simplesmente existir. Sentir o corpo, perceber a respiração, prepara a mente para o que virá. Esse simples ato cria uma base sólida de calma que protege contra o cansaço mental ao longo do dia. Outro ponto é a organização da mente e do espaço físico. O Dalai Lama lembra que a desordem externa muitas vezes reflete desordem interna. Um ambiente limpo e organizado ajuda a mente a se sentir menos sobrecarregada e mais capaz de focar, enquanto pequenas listas de tarefas ajudam a reduzir ansiedade e sensação de caos. Praticar atenção plena durante atividades diárias também é uma ferramenta poderosa. Comer, caminhar, lavar louça ou trabalhar podem se tornar momentos de presença completa. Quando você está realmente presente no que faz, a mente não se dispersa em pensamentos incessantes, o que economiza energia e aumenta a clareza mental. Reservar momentos de gratidão diariamente é igualmente transformador. Agradecer pelo que você tem, pelas pequenas vitórias, pelo aprendizado de cada dia, muda o foco da mente do que falta para o que existe. Isso diminui a ansiedade e cria a sensação de abundância, mesmo em meio a desafios.
Outro hábito essencial é limitar estímulos que sobrecarregam a mente. Reduzir exposição excessiva às redes sociais, notícias negativas ou ambientes barulhentos permite que a mente recupere fôlego, evitando desgaste desnecessário. O Dalai Lama ensina que a mente precisa de pausas conscientes para funcionar de forma saudável. A prática da compaixão diária, tanto para si mesmo quanto para os outros, fortalece a mente de maneira sutil e profunda. Pequenos gestos de bondade, palavras gentis, ajudar alguém sem esperar retorno, acolher seus próprios erros com gentileza, tudo contribui para um estado mental mais leve e resiliente. Também é importante cultivar a capacidade de dizer não, estabelecer limites, escolher onde investir tempo e energia e aceitar que não é possível agradar ou controlar tudo, protege a mente de sobrecarga e exaustão. Outro ponto essencial é criar momentos de reflexão silenciosa no final do dia. Revisitar as experiências com consciência, reconhecer aprendizados, perdoar-se por erros e agradecer pelas oportunidades vividas ajuda a dissolver ruminações e preparar a mente para descanso profundo. Além disso, o Dalai Lama lembra que o sono de qualidade é fundamental. Criar rituais que acalmem a mente antes de dormir, evitar estímulos intensos e praticar gratidão ou respiração consciente garante que o cérebro se recupere e esteja pronto para um novo dia. Por fim, cultivar alegria consciente é vital. Rir, apreciar pequenas coisas, celebrar conquistas mínimas, ouvir música que toca a alma. Tudo fortalece a mente, equilibra emoções e cria resistência contra o cansaço. Talvez sua mente esteja cansada porque você negligenciou pequenas atitudes que parecem simples, mas que, repetidas diariamente, moldam a forma como você reage ao mundo. A mensagem do Dalai Lama é clara. A mente se fortalece quando cuidamos dela de forma consciente, consistente e gentil. No próximo bloco, vamos explorar como alinhar corpo, mente e espírito para criar um estado duradouro de energia, presença e serenidade. Muitas vezes, o cansaço mental não existe sozinho. Ele se conecta ao corpo e às emoções, criando um desgaste profundo e silencioso que parece impossível de aliviar. O Dalai Lama ensina que o equilíbrio real surge quando corpo, mente e espírito caminham juntos, e que cada um desses elementos influencia o outro. Quando o corpo está exausto, a mente se perde em pensamentos confusos. Quando a mente está sobrecarregada, o corpo sente tensão, dores e falta de energia. Quando o espírito está desconectado, tudo parece vazio e sem sentido. Por isso, cuidar de todos os níveis é essencial para restaurar energia e clareza. O primeiro passo é o cuidado com o corpo. Alimentação consciente, sono de qualidade, hidratação e movimento físico regular fortalecem não apenas a saúde física, mas também a mente. O Dalai Lama ensina que a energia física sustenta a energia mental. Uma mente cansada encontra repouso mais facilmente quando o corpo está nutrido e respeitado. O movimento consciente, como caminhadas, yoga ou alongamentos, ajuda a dissolver tensão acumulada, melhora a circulação de energia e conecta corpo e mente. Outra prática essencial é a respiração consciente. Respirar com atenção, especialmente em momentos de ansiedade ou sobrecarga, reduz a ativação excessiva do sistema nervoso, trazendo calma imediata. A respiração funciona como ponte entre corpo e mente, lembrando que você está vivo e presente. O cuidado com o espírito também é vital. Isso não significa religiosidade obrigatória, mas sim conexão com algo maior que você, com valores internos, propósito ou sentido de vida. A espiritualidade dá direção, acolhe medos e dores e proporciona uma sensação de pertencimento.
O Dalai Lama ensina que a mente encontra equilíbrio quando sente que faz parte de algo maior do que seus problemas individuais. Além disso, a meditação regular integra corpo, mente e espírito. Observar pensamentos sem se apegar, perceber sensações corporais, sentir o fluxo da energia interna e conectar-se com o presente cria harmonia profunda e reduz o cansaço. Outro ponto é cultivar emoções positivas. Gratidão, compaixão, alegria consciente e perdão aliviam o peso interno e fortalecem a mente, enquanto emoções negativas prolongadas aumentam o desgaste. O Dalai Lama destaca que não se trata de negar a dor, mas de equilibrá-la com atitudes e sentimentos que nutrem. Pequenas pausas durante o dia para se reconectar consigo mesmo são poderosas. 1 minuto de silêncio, uma respiração profunda, uma observação atenta do entorno ou do corpo realinha a energia dispersa. Também é fundamental respeitar os limites. A mente, o corpo e o espírito precisam de descanso. Persistir além do limite só gera exaustão e bloqueios. O Dalai Lama lembra que força não é sobre não descansar, é sobre saber quando parar. Cultivar hábitos diários que integrem esses 3 níveis cria resiliência. Com o tempo, você percebe que a mente não se esgota com facilidade. O corpo responde melhor ao esforço e o espírito encontra sentido mesmo diante de desafios. Talvez hoje sua mente esteja cansada, porque algum desses elementos foi negligenciado. Alinhar corpo, mente e espírito não elimina problemas, mas transforma a maneira como você os enfrenta. E no próximo bloco, vamos concluir essa jornada, revelando uma mensagem final do Dalai Lama, que pode mudar a forma como você olha para sua mente, seu cansaço e sua própria vida. Chegamos ao ponto em que talvez sua mente esteja mais alerta, mas também mais sensível. Depois de percorrer todo esse caminho, refletindo sobre cansaço, desapego, compaixão, presença e alinhamento entre corpo, mente e espírito, o Dalai Lama nos deixa um ensinamento que pode transformar a forma como você encara seu próprio esgotamento. Ele diz que a mente não foi feita para lutar contra a vida, nem para carregar sozinha o peso do mundo. Ela foi feita para perceber, aprender, criar e, acima de tudo, experimentar a vida com clareza e equilíbrio. O cansaço mental não é sinal de fraqueza, mas um sinal de alerta, uma oportunidade de pausa consciente, de reconexão com você mesmo. Muitas pessoas se sentem culpadas por estarem exaustas, como se isso fosse um fracasso. O Dalai Lama ensina que reconhecer a própria limitação é o primeiro passo para expandir a força interna. Aceitar que a mente precisa descansar não é desistir, é abrir espaço para que o verdadeiro potencial floresça. Um ponto essencial é que a mente cansada precisa de gentileza. A forma como você fala consigo mesmo, o tom que utiliza, a paciência que oferece, tudo isso molda o estado mental. A autocrítica constante é uma forma silenciosa de violência interna que prolonga o desgaste. O Dalai Lama reforça que a compaixão consigo mesmo é tão necessária quanto a compaixão pelos outros. Quando você se trata com cuidado, a mente se sente segura e a exaustão diminui. Outro ensinamento profundo é que a vida não exige perfeição. A mente se cansa quando tenta controlar, planejar e antecipar tudo. A aceitação da impermanência e do fluxo natural das coisas traz alívio. Nada precisa ser perfeito para que você seja suficiente. O Dalai Lama também lembra que a prática da presença transforma qualquer momento. Quando você se ancora no agora, os pensamentos acelerados perdem poder, a ansiedade se dissipa e a clareza surge. A mente aprende que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente e que a vida pode ser vivida com serenidade, mesmo em meio aos desafios. Além disso, desapegar-se de expectativas externas e de resultados que não dependem de você é libertador.
O cansaço mental muitas vezes vem do esforço de carregar responsabilidades que não são suas ou do desejo de agradar a todos. Soltar o que não está em suas mãos permite que a energia mental seja redirecionada para o que realmente importa. A conexão com o corpo, através do movimento, da respiração e do cuidado físico, reforça o alinhamento interno e ajuda a mente a recuperar força. A espiritualidade, a crença em algo maior, a sensação de pertencimento e propósito dão sentido às experiências e diminuem a sensação de sobrecarga. E, finalmente, o Dalai Lama ensina que o cansaço mental é um convite à transformação. Ele surge não para te punir, mas para te despertar, para te lembrar de que existe um modo de viver que respeita limites, que cultiva compaixão, que honra o presente e valoriza o equilíbrio interno. Talvez hoje, ao terminar de ouvir ou ler estas palavras, você perceba que sua mente não precisa mais ser vista como inimiga. Ela pode ser aliada, guia e companheira. Quando você pratica atenção, compaixão, desapego e presença, o cansaço se torna sinal de cuidado e não de derrota. A mensagem final do Dalai Lama é clara. Cuide de sua mente como cuidaria de alguém que você ama. Permita pausas, ofereça gentileza, observe sem julgar. Respire, esteja presente. Sua mente encontrará descanso, clareza e força. E quando isso acontecer, não será apenas alívio, será o início de uma vida mais consciente, serena e profunda, onde cada pensamento e cada emoção podem ser percebidos sem peso e cada desafio se transforma em oportunidade de crescimento. A mente cansada não precisa mais lutar sozinha, porque agora você aprendeu que descansar é parte do caminho, não desvio dele. É, na verdade, o portal para uma vida de sabedoria, equilíbrio e paz duradoura.